Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo White, espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Continuamos a apresentar os programas especiais de verão que preparamos para si. São programas em que vamos passar em revista algumas das principais entrevistas que marcaram a atualidade ao longo destes primeiros meses de 2021. Hoje, como aconteceu aliás na semana passada, vamos recordar o essencial sobre o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, divulgado em abril em Lisboa. Para nos falar deste relatório, mas também sobre outras questões concretas que dizem respeito à perseguição religiosa em várias regiões do globo, vamos ter, como habitualmente, a presença de Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. No programa de hoje vamos ter uma grande entrevista com Maria Lozano, que é responsável pelo gabinete de comunicação da Fundação AIS a nível internacional e uma das pessoas que, de facto, coordenou todo o trabalho de produção, apresentação e divulgação também deste relatório em todo o mundo. Mais do que falar das suas conclusões, vamos, na primeira parte do nosso programa de hoje, recordar, sim, alguns episódios, algumas notícias que atestam esta realidade tantas vezes ignorada e de que há, de facto, pessoas, há milhões de pessoas em todo o mundo que são perseguidas, que são violentadas, que são até às vezes mortas por causa da sua fé. E um dos países mais recorrentes aqui em Igreja no Mundo é o Paquistão. Poderíamos recordar agora várias notícias com maior ou menor gravidade que atestam isso, mas escolhi uma que eu julgo que é sintomática de alguma forma do desprezo com que os cristãos são olhados pelas autoridades do Paquistão. A notícia é do final do mês de abril, é recente, em que as autoridades de Karachi, a notícia diz-nos que as autoridades de Karachi estão a destruir as casas de centenas de famílias cristãs, alegando que elas são ilegais, são todas ilegais. O que é que se passa, Catarina? Bom, Paulo, o que se passa é que as casas de cerca de 450 famílias cristãs em Hyderabad, em Karachi, estão a ser demolidas por causa do governo provincial que, alegadamente, diz que são construções clandestinas e também pela necessidade de limpeza dos cursos de água existentes nesta região. Esta situação é, de facto, uma consequência, de alguma forma, das fortes inundações que ocorreram no ano passado neste espaço urbano e que levaram depois a essa decisão das autoridades de se limpar a zona. Mas uma limpeza que significou também, ou que está a significar também, o derrubo, de facto, de centenas de casas. Exato. Calcula-se que poderão vir a ser demolidas cerca de 14 mil habitações e 3 mil lojas. Portanto, na Arquidiocese de Karachi serão afetadas cerca de 600 famílias cristãs. A questão é muito complexa. A Anum Arif, que é uma voluntária da Caritas em Karachi, ela explicou à Fundação AIS que, de facto, há centenas de famílias cristãs que habitam em bairros de lata nesta região. As casas começaram já a ser assinaladas consoante a localização em que se encontram e se estão ou não incluídas neste processo de demolição. E há uma questão aqui que é muito importante. E estas famílias, elas vão receber ou não alguma indemnização? Alguma coisa está a ser estudada, sim, mas desconhece neste momento quais serão os valores que as autoridades pensam compensar cada uma destas famílias. Segundo revelou a voluntária da Caritas à Fundação AIS, esse valor poderá ser cerca de 15 mil rupias por agregado familiar, ou seja, apenas cerca de 80 euros. Bom, 80 euros para uma família que fica sem casa. Esta é, infelizmente, uma realidade comum a muitas das megacidades do Paquistão. Algumas têm bairros enormes onde se acotovelam milhares de pessoas e onde a sobrevivência é, de facto, a palavra de ordem. É o caso de Essanagri, um dos bairros de lata de Karachi. E é aí, nesse bairro de lata, que vamos agora encontrar o bispo Dom Joseph Qutz. Essanagri é um bairro enorme. Acho que poderíamos chamar-lhe bairro de lata ou, por outras palavras, uma determinada parte da cidade onde vive um grande número de pessoas pobres. A cidade cresceu.
Por isso há especuladores imobiliários que estão interessados nesta área. Existem traficantes de droga que vêm para aqui vender drogas. Há o problema da venda ilegal de álcool. Há agiotas que se aproveitam dos pobres que precisam de dinheiro. Emprestam-lhes dinheiro a taxas muito elevadas, sendo difícil para os pobres homens devolver o dinheiro. A maioria dos nossos cristãos estão, sobretudo economicamente, socioeconomicamente, no nível mais baixo da sociedade. As ruas são muito pequenas e estreitas. As pessoas vivem em casas pequenas, nem sequer conseguem respirar devidamente, não conseguem ter higiene e boa comida. A maioria das pessoas está doente. Algumas têm problemas cardíacos, outras têm tuberculose e muitas padecem de outros tipos de doenças. Normalmente estas pessoas trabalham nas limpezas. São trabalhadores sanitários ou funcionários públicos, ou ainda professores, mas todas são mal pagas. Falámos do Paquistão, falámos de Essanagre, um dos bairros de Lata de Karachi. A pobreza e a exclusão que existem nestas mega cidades revelam muito também do ambiente gerador da violência, da perseguição e do medo que são abundantemente referidos no relatório da Fundação AIS. E aqui levanta-se uma questão: como é que este país, estamos a falar do Paquistão, como é que este país, Catarina, está avaliado no relatório da Fundação AIS? Bom, Paulo, o Paquistão é de facto um dos países onde mais se acentuou a perseguição por causa da religião. Portanto, no gráfico que produzimos no nosso relatório, em que se apresentam as tendências globais sobre a liberdade religiosa nos países em análise, de facto, o Paquistão figura na pior categoria possível. Portanto, que é também um sinal do agravamento desta perseguição às minorias religiosas neste país. E quais são essas categorias, Catarina? Bom, são três, Paulo. Portanto, existem três categorias, que é a perseguição, a discriminação e sob observação. Portanto, são as três categorias em que os países estão agrupados segundo o grau de violência e crimes de ódio que ocorrem ou que ocorreram no período em análise. Por crimes de ódio, queremos dizer ataques por preconceito contra pessoas e contra bens religiosos. Bom, e no caso do Paquistão, como é que foi? Bom, tem sido um dos casos mais graves, com o agravamento dos sinais de perseguição religiosa contra as minorias, nomeadamente os cristãos e os hindus. Outro país que vamos analisar já de seguida, aliás, noutro país que vamos analisar já de seguida, há um alerta no relatório da Fundação AIS para a ameaça crescente de milícias islâmicas, especialmente na região leste. Continuamos a falar de África. Estou a referir-me à República Democrática do Congo. Neste caso, a notícia que estamos a recuperar é da tomada de posição da Igreja face à violência de grupos radicais islâmicos que têm vindo a atacar com aparente impunidade as aldeias. E houve mesmo, Catarina, um comunicado da Igreja. Sim, um comunicado dos bispos, em maio, em que se fala na situação de insegurança neste país africano como de uma verdadeira crise, sendo que os bispos dizem temer mesmo pelo futuro, enquanto a região leste permanecer sobre o controle dos predadores. É assim que os bispos se referem aos grupos armados. Predadores. Esse comunicado foi publicado algum tempo depois de alguns bispos da República Democrática do Congo terem visitado as províncias do Kivu do Norte e de Ituri. E os prelados falam, de facto, numa violência com raízes profundas e dizem mesmo que há uma estratégia de terror por trás destes atos contra as populações. Exato, portanto os bispos afirmam que há indícios de uma estratégia profunda para a islamização da região e que isso se refletirá a longo prazo na estabilidade política do próprio país. É preciso dizer, Paulo, que nessa viagem, no início do ano, os bispos encontraram-se com antigos prisioneiros de uma milícia islâmica que terão garantido que tinham sido obrigados a converter-se ao Islão. Portanto, importa também aqui explicar aos nossos telespectadores que estas milícias têm vindo a promover a ocupação das terras e a exploração ilegal
de recursos naturais. E, claro, a islamização da própria região, sem qualquer respeito pela liberdade religiosa das populações. Os números são, de facto, eloquentes na sua tragédia. Diz-nos a Igreja da República Democrática do Congo que só em Beni Butembo, na província do Kivu do Norte, houve mais de 6.000 mortos desde 2013 e em Bunia mais de 2.000 no ano de 2020, ou seja, só, Catarina, no ano passado. Sim, mas calcula-se que haverá ainda cerca de 3 milhões de deslocados, portanto, pessoas que foram forçadas a fugir das suas casas. E como se não bastasse isto tudo, Paulo, ainda se desconhece o paradeiro de cerca de 7.500 pessoas que foram raptadas por estes grupos extremistas. Como já dissemos, uma delegação dos bispos esteve nesta região, ou seja, nas províncias de Kivu do Norte e de Ituri. E pouco tempo depois, Catarina, a Fundação AIS recebeu a mensagem de um destes bispos a denunciar precisamente o sofrimento do seu povo e também a pedir ajuda. Sim, pedir ajuda para os mais pobres. Portanto, de facto, o bispo de Butembo Beni, Dom Sikuli Paluku, apelou à comunidade internacional nesta mensagem enviada à AIS para que o mundo ouvisse de facto este grito de sofrimento do seu povo e pedia ajuda para os pobres, para os mais frágeis, para aqueles que vivem desde há anos uma verdadeira tragédia. Muito bem, vamos então recordar essa mensagem enviada para a Fundação AIS em que o bispo fala dos massacres das populações, fala também na indiferença dos responsáveis políticos, dos governantes, e as populações, diz ele, não contam para nada. Da 10 anni e soprattutto dal 2014 sono massacri su massacri e le autorità del nostro paese passano il loro tempo a discutere per sapere che prenderà quale ministero è. È come se si trattasse di condividere come direi, sulla tavola si mette una torta da condividere, una ripartizione dei ministeri, dei posti, la conquista del potere e la protezione del potere sembra l'unica cosa che conta. La popolazione non conta per niente. Falámos da República Democrática do Congo. O que se passa neste país é um exemplo, de alguma forma, daquilo que vem espelhado no relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa. E o que diz que a África é um continente sob ameaça. Bom, Paulo, eu diria até que a África é um continente sob ataque. Portanto, na verdade, em 42% dos países africanos há registro de violações da liberdade religiosa, mas em 12 países de África a perseguição é já considerada extrema. Portanto, o que falámos agora sobre a República Democrática do Congo é apenas um exemplo da violência extrema que está a atingir de uma forma brutal esta região do globo. Convém lembrar também aos nossos telespectadores que uma das conclusões do relatório da AIS é que há de facto uma ameaça latente por parte das forças jihadistas para a criação de um califado transcontinental e em África, em vastas regiões de África, isso já é bem visível. Quando se fala no califado, vem-nos logo à memória o Iraque e a Síria e o Estado Islâmico, o Daesh, que decretou precisamente a existência de um califado numa vasta região entre estes dois países, o Iraque e a Síria. Apesar do Daesh ter sido, entretanto, derrotado, é difícil, porém, esquecer as histórias de perseguição, de violência contra os cristãos. É difícil esquecer as vítimas destes terroristas. E um dos casos que a comunidade cristã insiste em lembrar é o caso do padre Frans van der Lugt, que foi assassinado há 7 anos. Foi assassinado, Catarina, com 2 tiros na cabeça. Sim, ele foi assassinado com 2 tiros na cabeça, portanto é um padre holandês, Frans van der Lugt, tinha 75 anos de idade quando 2 homens armados, mascarados, irromperam num mosteiro jesuíta em Homs, na Síria, onde vivia, e dispararam à queima-roupa sobre ele. Portanto, foi no dia 7 de abril de 2014. O trabalho
Ele era conhecido, portanto, este padre era conhecido de todos pelo seu trabalho junto dos mais pobres e pela solidariedade que não negava a ninguém que lhe batesse à porta do seu mosteiro, fossem eles cristãos ou muçulmanos. Na altura, a guerra estava no seu apogeu e a cidade de Homs era palco de combates muito duros e grande parte da população tinha mesmo já abandonado a região, mas o padre Franz decidiu ficar juntamente com mais outros cerca de 20 fiéis, pois sentia que ele tinha esse dever de proteger não só as pessoas que estavam numa situação mais débil, mas também defender o próprio mosteiro. E o túmulo desse sacerdote, que foi assassinado, como já dissemos, transformou-se, entretanto, e aos poucos, num lugar de encontro e também num lugar de oração. É verdade, muitas pessoas vão ali rezar junto dele, numa manifestação de apreço e de carinho por este homem que nunca esqueceu a sua paixão pelo povo sírio. Portanto, a sua morte é de facto um exemplo de como estes grupos radicais apenas querem espalhar a violência e o terror e o confronto. Portanto, o padre Franz era conhecido também pelas suas relações excelentes com a comunidade muçulmana. Portanto, era um homem de paz, mas mesmo assim foi morto. 7 anos depois, o padre Franz continua a ser recordado, continua a ser uma fonte de inspiração para a comunidade cristã de Homs. Vamos agora ao encontro de alguém que o conheceu, que privou com ele e que o recorda como uma pessoa excepcional e que, pelas palavras também de incentivo que costumava dizer. Vamos então recordar o padre Franz através da memória de um dos seus amigos. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.
Já falámos aqui da Síria, já falámos do Paquistão e já falámos também da República Democrática do Congo. 3 notícias, 3 países, 3 histórias, no fundo, que ilustram esta mesma realidade. A falta de liberdade religiosa no mundo e a violência que atinge particularmente a comunidade cristã. Hoje temos um programa especial, todo ele centrado no relatório da liberdade religiosa da Fundação AIS. Um relatório que foi divulgado em abril em Lisboa, em simultâneo com as principais capitais europeias, mas também no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá ou, por exemplo, na Austrália. Nós temos ainda vídeos, mensagens e entrevistas para ver, mas para já, Catarina, vamos ao essencial deste relatório, os dados essenciais deste relatório. Em cada 3 países do mundo há violação da liberdade religiosa. Isto é um dado terrível. Exato, já o dissemos aqui, Paulo, mas gostaria de voltar a sublinhar aos nossos telespectadores para o facto de ser cada vez mais visível a perseguição por grupos extremistas em África. E falar em grupos terroristas em África obriga-nos a lembrar a situação trágica que se está a viver em Cabo Delgado, em Moçambique. Sim, é de facto um exemplo claro dessa estratégia de terror, mas não é só em Moçambique, infelizmente, que há sinais desta radicalização do continente africano. Portanto, esta é uma realidade que tem crescido de forma dramática nos últimos anos, poderemos dizer até nos últimos meses. Portanto, há de facto cada vez mais países onde atuam grupos jihadistas, milícias que estão cada vez mais ativas, cada vez mais bem organizadas, com melhor equipamento militar e que são, por tudo isso, uma ameaça cada vez mais séria para as populações e muito em particular para as comunidades cristãs. No nordeste da África, numa zona muito especial do globo, perto já do Médio Oriente, fica o Egito. E este é um dos países onde nos últimos anos nos têm chegado histórias de facto também dramáticas de violência contra a comunidade cristã. No passado mês de abril, precisamente o mês em que foi feito o lançamento do relatório da liberdade religiosa da Fundação AIS, no mês de abril, um grupo jihadista executou um empresário cristão acusando-o de ter financiado a construção de uma igreja na região do Sinai. Estamos a falar, Catarina, de um homem, Nabil Abshi, um homem de 62 anos de idade, que estava desaparecido desde o passado mês de novembro, quando foi sequestrado então por homens armados pertencentes ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Sim, de facto é uma notícia terrível, essencialmente para a família, que acalentava também ainda esperanças de que ele poderia ser libertado com vida. Mas a divulgação deste vídeo, que mostra a execução deste cristão copta, acabou com todas essas esperanças, claro. Um dos motivos porque esse cristão foi assassinado de uma forma tão bárbara terá sido então o seu envolvimento na construção de uma igreja. Sim, no vídeo de execução que os terroristas divulgaram nas redes sociais, um dos algozes acusa explicitamente o cristão por ter contribuído financeiramente para a construção da igreja em Bir al-Bad, na região do Sinai, mas também o acusa de ligações ou de colaboração com o exército e os serviços de inteligência do país. A região do Sinai continua de facto a ser muito problemática para a comunidade cristã. Exato. Portanto, no relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa constata-se que a tolerância para os cristãos é muito reduzida em todo o Alto Egito, com inúmeros incidentes que confirmam, e pode-se também ler neste nosso documento, que a violência pode irromper a qualquer momento. O Egito continua a ser um país marcado pela violência terrorista e pela ameaça constante de grupos extremistas islâmicos. O padre jesuíta Henri Bollard explica numa reportagem da Fundação AIS que, de facto, muitos dos ataques contra os cristãos acontecem porque a presença da Irmandade Muçulmana ainda se faz sentir, muitas vezes, até dentro da própria estrutura da polícia. Vamos conferir estas declarações. Christians continue to be threatened. They are still attacked even during Sisi's regime. Because the police are associated with the Muslim Brothers. Every day, I get a newsletter from the Middle East Christian News, which reports about everything that threatens Christians, about burned churches, kidnapped people, ransom demands. 3 weeks ago, on Egyptian television,
A certain Muslim showed the Muslim host a manual from the second year at Al-Azhar University, that is, for 16-year-old boys, where there was a question on how to cut off a hand or a leg, or how to stone a woman to death, and so on. So, Al-Azhar, which is considered a promoter of moderate mainstreamism, teaches something like that. The disaster is that these kinds of things have been repeated in mosques for 65 years. People are soaked through with them. And so it's very hard, within barely a few months, and only by changing the leadership team, to remove everything that has been implanted in that society. I think that the church in Egypt will survive. How? How many faithful will remain? I do not know. But it is also possible that the church in Egypt will disappear, like many other churches. In Lebanon, 20 to 30 years ago, 2/3 were Christians, and now it is 1/3. Everybody dreams of emigrating, Christians and Muslims too. Do assassinato a sangue frio de um cristão por um grupo jihadista no Egito, vamos agora falar de uma outra forma de violência, de perseguição religiosa. Vamos agora falar de tecnologia. Uma das principais conclusões do relatório da liberdade religiosa da Fundação AES prende-se precisamente com a utilização cada vez mais visível de novas tecnologias que servem precisamente para quê? Para os governos monitorizarem as pessoas e assim controlarem o que fazem, como por exemplo, se rezam ou, Catarina, se vão à igreja. Sim, Paulo, de facto essa é uma nova tendência que o relatório também registra, portanto o abuso da tecnologia digital, das redes cibernéticas e a vigilância em massa com base na chamada inteligência artificial. E entre essas tecnologias que estão a ser usadas, diz-nos o relatório, está a tecnologia do reconhecimento facial. Exato, portanto, a tecnologia do reconhecimento facial permite, por exemplo, aumentar o controlo e a discriminação das populações em algumas destas nações que já registavam um histórico negativo, digamos desta forma, no que diz respeito à liberdade religiosa. É, por exemplo, o caso da China. China, que é um país controlado pelo Partido Comunista e que tem vindo a promover, de facto, uma política de grande opressão em relação às comunidades religiosas. E o relatório da Fundação AES vem agora sublinhar essa nova realidade, esse admirável mundo novo em que as autoridades de Pequim têm já ao seu dispor toda uma enorme parafernália tecnológica. Sim, e isto é de facto muito inquietante, Paulo. Portanto, o relatório da AES aponta para o facto de as autoridades chinesas terem agora ao seu dispor mais de 620 milhões de câmaras de vigilância e scanners para smartphones que estão otimizados para a chamada inteligência artificial. Mas não só, Paulo. O nosso relatório aponta também para o facto dos próprios grupos jihadistas estarem também a utilizar estas tecnologias digitais para a radicalização e para o recrutamento de seguidores. Ou seja, os grupos terroristas usam também, neste momento já, a melhor tecnologia para o maior terror possível. A China ocupa um lugar de destaque pelas piores razões neste relatório da Fundação AES sobre a liberdade religiosa no mundo. A Catarina descreveu já situações em que as autoridades fazem uso da alta tecnologia para o controle das populações, mas há outros casos em que, de forma mais rudimentar, digamos assim, essa perseguição também tem acontecido. O caso, por exemplo, dos uigures, que é uma comunidade muçulmana, é um exemplo disso. Mas na Ásia, o relatório alerta-nos também para as realidades dramáticas que se vivem noutros países, como, por exemplo, a Coreia do Norte ou Myanmar. Na Ásia, a China e a Coreia do Norte são os piores infratores onde a liberdade religiosa é inexistente, assim como também a maioria dos direitos humanos. Na China, o controle estatal é cada vez mais opressivo. A vigilância em massa, incluindo a tecnologia refinada com inteligência artificial, um sistema de crédito social que recompensa e pune comportamentos individuais e a repressão brutal dos grupos religiosos e étnicos impõem a supremacia do Estado.
Isto é particularmente evidente através da detenção em massa e dos programas coercivos de reeducação que afetam mais de 1 milhão de pessoas de etnia uigur na província de Xinjiang, na sua maioria muçulmanas. Em Myanmar, os ataques em curso contra cristãos e hindus no estado de Kachin foram lançados à sombra de um ataque maciço e multifaseado por parte de militares e de outros grupos armados contra 1 milhão de habitantes maioritariamente muçulmanos Rohingya no estado de Rakhine. Um desafio crescente à liberdade religiosa na Ásia provém da expansão dos movimentos nacionalistas etno-religiosos. A tendência afeta milhares de milhões neste continente, principalmente em contextos democráticos ou semidemocráticos, como na Índia, com uma maioria hindu, e no Sri Lanka, com predominância budista, e em Myanmar. Não se pense que a violação dos direitos fundamentais relativos à liberdade religiosa só acontece em países distantes, em ditaduras ou, por exemplo, em países não democráticos. Vamos agora até à Irlanda, pois o governo deste país europeu decretou a 16 de abril, por causa da pandemia do coronavírus, uma lei que equiparou a delito a participação em qualquer celebração religiosa pública. Ou seja, houve uma lei que decretou, que equiparou como se fosse um delito que qualquer pessoa que participasse numa cerimónia religiosa pública, numa missa ou numa procissão, por exemplo. Catarina, isto provocou uma forte reação da Igreja. Precisamente, Paulo. Portanto, o presidente do episcopado irlandês, o arcebispo de Armagh, Dom Eamon Martin, considerou esta decisão como possível violação da liberdade religiosa e dos direitos constitucionais. Estamos a falar de uma decisão que equiparou, recordo uma vez mais, a crime a participação das pessoas em eventos religiosos por causa da pandemia do coronavírus. Segundo o jornal The Irish Catholic, esta questão indignou a comunidade cristã, tanto mais que as igrejas já estavam encerradas desde meados de abril, desde o dia 26 desde meados de dezembro, desde o dia 26 de dezembro do ano passado, isto também no seguimento de uma decisão administrativa das autoridades. Exato, portanto o arcebispo disse que estas medidas tomadas pelo governo não foram claras e que numa primeira leitura pareciam até querer ultrapassar as restrições que já tinham sido impostas por causa da pandemia. Essa decisão ajuda a compreender de alguma forma o alerta publicado no relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa do mundo, onde se pode ler que no Ocidente tem havido um aumento, Catarina, da chamada perseguição educada, uma expressão usada já pelo próprio Papa Francisco. É uma expressão usada pelo Santo Padre para descrever precisamente como novas normas, novos valores culturais têm de facto entrado em profundo conflito com os direitos individuais e com a liberdade de consciência e que procuram relegar as religiões para os recintos fechados das igrejas, das sinagogas ou das mesquitas. E o relatório dá conta, de facto, da decisão de vários governos por causa da pandemia, em que houve também limitações ao culto religioso. Sim, o relatório da AIS também lembra que em muitos países da Europa, mas também nos Estados Unidos ou no Canadá, houve governos que impuseram medidas para proibir ou para restringir severamente o culto público, incluindo, por exemplo, a Semana Santa, Yom Kippur e o Ramadão. Muito bem, da Irlanda chegou-nos não só esta notícia, com tudo o que ela tem de preocupante, mas também o compromisso das comunidades católicas revitalizarem a sua fé, assumindo, por exemplo, o imenso legado dos seus antepassados, dos que lutaram, dos que deram a vida para que as igrejas continuassem de portas abertas, apesar das perseguições, apesar das ameaças, apesar da violência. Os nossos colegas da Irlanda, da Fundação AIS, fizeram um belíssimo vídeo que vos convido já a ver de seguida. Garanto que vale a pena. Between 1535 and 1714 in Ireland, there was an attempted extermination of Catholicism under the penal laws. Thousands of clergy and lay people were ostracised, tortured and executed under these laws
because they would not renounce their precious Catholic faith. Yet even amidst the barbarous persecution of our ancestors, the holy sacrifice of the Mass and the provision of sacraments continued to be celebrated by heroic priests at secret Mass rocks across the island of Ireland. These Mass rocks are still with us today, an extraordinarily profound testament to the triumph of Christ in the hearts of the Catholic faithful. The Holy Mass celebrated at these Mass rocks is the same Mass celebrated today, for it is the same sacrifice of Christ for our wounded humanity. Aid to the Church in Need Ireland passionately believes that our Catholic heritage is worth protecting and preserving, especially in an Ireland utterly rampant with moral, spiritual, and intellectual degeneracy. And so, to this end, we invited priests from the 26 dioceses of Ireland to return to these sacred Mass rocks, where once our ancestors went in secret and often in the dark of the night to receive and celebrate the Most Holy Eucharist. We asked these priests to celebrate Mass at a Mass rock in their diocese for the same intention, for the renewal of the faith in Ireland through the intercession of the Irish martyrs, so that we may be inspired to renew our baptismal promise and protect the suffering and persecuted Church of Christ. Christ, our King of Kings, wants us to receive Him in the Blessed Sacrament, as He called our ancestors over hundreds of years, so that the faith shall not perish from this land, and the light of faith shall continue to shine in the darkness. For we know that the darkness shall not overcome it, so long as we cling to Christ. This is both a challenge and an invitation. Let's be who we say we are. Let's practice what we preach. Let us be true disciples. Aid to the Church in Need invite the Catholic faithful in Ireland, the Irish faithful diaspora, and our Christian brothers and sisters around the world to pray with us and for us, for the renewal of the faith in Ireland, and for the healing and help of persecuted Christians through the intercession of our Irish martyrs. Depois desta síntese do relatório e antes então da entrevista com Maria Lozano, que é responsável a nível internacional pela comunicação da Fundação AIS, vamos para um breve intervalo. Eu volto já dentro de minutos. Até já. A Fundação AIS é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-ais.pt e faça o seu donativo. fundação-ais.pt. Faça o bem ainda hoje. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Este é um programa especial, todo ele dedicado ao lançamento do relatório da liberdade religiosa que aconteceu em abril.
Agora, na segunda parte do nosso programa, vamos então a essa grande entrevista com Maria Lozano, que é responsável pelo Gabinete de Comunicação da Fundação AIS a nível internacional e uma das pessoas que coordenou todo este trabalho de produção, de apresentação e de divulgação deste relatório tão importante em todo o mundo. Vamos ver. Maria escreveu um artigo para o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo sobre o impacto da pandemia do coronavírus na vida das pessoas. O artigo começa com uma citação do Papa Francisco. Qual é a opinião dele sobre o assunto? Yes, I think he pointed very well the big debate that we had to deal with. Of course, the pandemic was a new... Sim, ele chamou a atenção de um grande debate com que nos deparamos. Claro, a pandemia foi uma novidade para todos nós, mas o Papa Francisco foca muito bem a ideia de que a prática religiosa, a religiosidade do povo, é também um bem muito, muito importante. E assim trata-se desta relação entre a saúde do corpo e do espírito. E é muito importante compreender que não estamos a comparar direitos. Não é uma emenda de restaurante que se possa escolher. Trata-se de defender o direito individual para todos. E a liberdade religiosa e o direito de praticar a religião é, na verdade, muito importante. The restaurant that you can choose, it is really about to defend the individual right for everybody, and religious freedom, or the right to practice religion, is also a very important right. Um bom exemplo deste impacto pode ser observado em África. O que aconteceu neste continente desde o início da pandemia? Yes, especially for countries that they were quite fragile, because I think some of the countries in Africa, we are speaking especially about the Sahel area and other countries. Of course, for the governments, were really Sim, especialmente para países que eram bastante frágeis. Penso que alguns dos países em África, especialmente na região do Sahel e outros países, foi realmente um enorme desafio para os governos proteger as pessoas em algumas áreas que sabemos que estão em perigo. Refiro-me ao aumento dos grupos jihadistas que estão a atacar estes países. Os governos têm de decidir. Tiveram de retirar pessoas de alguns lugares. E, claro, depois há estes grupos violentos, bandidos, criminosos, que usam a pandemia para espalhar e aumentar a sua área de ação. Penso que esse foi um dos maiores problemas em África, relacionado com o direito da liberdade religiosa desde cedo, a prática da religião, Burkina Faso e também Moçambique é um exemplo claro, com o Boko Haram. É sempre assim. Sabemos isso pelos nossos parceiros. Eles dizem-nos quando chega uma crise grande. O governo, evidentemente, não tem tempo nem recursos para lidar com várias crises. E, claro, é esse o momento que os terroristas escolhem para aumentar a sua área de ação. Falando da restrição da liberdade religiosa, a China é tristemente um país infame neste aspecto. Como é que o governo na China utilizou a pandemia como justificação para limitar ainda mais a liberdade religiosa da sua população? For authoritarian governments, and China was an example, as you mentioned, it was really a good opportunity, let's say. No caso dos governos autoritários, e a China foi um exemplo, tal como referiu, foi realmente uma boa oportunidade, digamos, para controlar mais como eles gostam de controlar. A religião é permitida desde que seja controlada, mas sempre sob um controlo muito duro e rigoroso, e nada pode estar fora deste controlo. Portanto, é claro, a pandemia foi uma boa desculpa para aumentar também. Penso que encerraram alguns serviços de internet e as pessoas já não podem ir a igrejas durante a pandemia em alguns locais. Portanto, puderam controlar muito bem. E depois, se eliminarem essa tecnologia, e como a China é muito avançada a este nível, querem realmente controlar tecnicamente o país. Essa era a forma de controlar ainda mais, como já estão a fazer, e impossibilitar as pessoas de participarem em algumas atividades com o encerramento online de sites na China. Portanto, esta é a situação, como mencionou, num país autoritário. Mas o que aconteceu em países democráticos ocidentais como os Estados Unidos, Espanha e Alemanha, onde, em alguns casos, o governo não permitiu a celebração de missas e houve protestos dos fiéis? Yes, we have different panoramic realities. We have different realities, and I think of course, the first thing I want not to blame anybody because it's very easy to speak about. We are not the ones who have to take the decision. But
Sim, são realidades diferentes. E a primeira coisa a dizer é que não quero culpar ninguém, porque é muito fácil falar e não somos nós que temos de tomar a decisão. Portanto, depois de analisar todo o ano, seguramente houve algumas decisões de governos, mesmo de governos democráticos, que não foram proporcionais à pandemia. É sempre uma questão sobre como equilibrar as regras que se estabelecem as limitações. É claro que a saúde é um bem muito precioso que temos de proteger e que os governos têm a obrigação de proteger. Mas houve algumas regras que estavam muito acima de qualquer proporcionalidade evidente. E eu queria mencionar duas. Uma foi muito evidente no estado de Nevada, nos Estados Unidos da América, onde era permitido que um grande número de pessoas fosse aos casinos em comparação com o número de pessoas que podia ir a igrejas e a templos em geral. Assim, a regulamentação para a prática religiosa era muito mais rigorosa do que as outras atividades seculares e mesmo indo a tribunal não se conseguia regular toda a situação. Portanto, é uma questão de tempo. No início talvez não tenha sido a melhor decisão porque não houve tempo para isso, mas depois há tempo para tomar a decisão certa e para adaptar a decisão em termos de igualdade entre a realidade secular e a religiosa, e em alguns lugares não foi assim. E em Espanha, como referiu, houve também um exemplo muito claro na Sagrada Família. É uma igreja enorme, já estava aberta aos turistas e todos os dias havia muitos visitantes. Mas para a celebração das missas de funerais das vítimas da Covid, penso que só eram autorizadas 10 ou 30 pessoas. E mesmo tendo havido queixas e dizer que não havia proporcionalidade, não alteraram a limitação. Por isso, penso que é muito evidente que se limita à prática da religião indevidamente. Noutros casos, referiu e bem a Alemanha e outros Estados democráticos, penso que logo no início não ficou muito claro qual era o melhor direito, o mais importante, e é por isso que eu volto a falar no assunto. Penso que por vezes até a Igreja deveria ter sido mais proativa na explicação, na minha opinião, de qual é o bem que se pretende. Não é o mesmo praticar a religião online, pelo menos para os católicos. Penso que cada religião é diferente e eu não falarei de outras religiões porque não sei se sou a pessoa certa, mas para nós católicos não é o mesmo seguir um sacramento online ou presencialmente. Por isso, neste caso, penso que a Igreja, especialmente aqui na Europa, teve também de lidar com esta ideia de qual é o bem fundamental que a Igreja, a religião, dá. Não é apenas a comunidade, é um pouco mais, é a graça. Esta é outra discussão, é um debate. Penso que é um bom debate para se compreender o que é a religião. So in this case, I think sometimes as the churches here in Europe, especially, they had as well to deal with this idea, what is the fundamental good that the church, the religion is giving. It's not just community, it's a little bit more. It is grace. And I think this is another discussion, but it is a debate that started, and I think it's a good debate to understand what is religion. Acabou de referir as celebrações online, que em alguns casos foram uma alternativa às celebrações presenciais. E, nas fases mundiais da pandemia, muitas dioceses em todo o mundo proporcionam a celebração de missas via live stream. Pensa que a pandemia vai mudar permanentemente alguns hábitos religiosos? Devemos respeitar a chamada digitalização da fé nos próximos anos? I think, as always, it is a pro and a contra. And I think there are very good things happened. As you say, there were a lot of initiative, and I think very creative. Penso, como sempre, que há vantagens e desvantagens. Aconteceram coisas muito boas. Houve muitas iniciativas muito criativas e gosto muito de ver a forma como se encontraram soluções. Penso que a Igreja, a comunidade religiosa, deveria fazer mais neste sentido. Os restaurantes e outras pessoas têm grandes ideias de como manter a relação com os clientes, de como manter o negócio. Por isso penso que a Igreja fê-lo em alguns lugares e deveriam mesmo manter esta forma de criatividade de como chegar aos fiéis. Para alguns países com vastas áreas, apoiámo-los com novas rádios, com novos sistemas tecnológicos, porque perceberam que não é preciso estar presente, que podem chegar às pessoas de outra maneira. Acho isso ótimo e devia manter-se. Penso que será preciso mudar um pouco esta ideia que tínhamos, que se não pudermos estar presentes fisicamente, não é possível. Não, é possível. Podemos criar novas formas de chegar às pessoas. Mas, por outro lado, devo dizer que é um grande desafio para a Igreja, especialmente no Ocidente, como trazer as pessoas de volta para a Igreja. Há mais de um ano que temos limitações para ir à missa e muitas pessoas mais idosas não podem ir. Não sei como é que vão trazer as pessoas de volta. Para compreender o que dizem, que não se trata apenas de filosofia, de ideias,
dever, mas fazer parte disto, e que a forma para receber os sacramentos não pode ser pela via técnica ou digital. Portanto, penso que a Igreja deveria realmente pensar em como manter o bem e tentar voltar às formas que não deveríamos perder. And to get this way to the sacrament cannot be technical, cannot be digitalized. So I think the church should really think about how to keep the good and to try to go back to the ways that we shouldn't lost. Principalmente quando falamos nos jovens. Principalmente nos países ocidentais, muitos jovens que já não iam com frequência à missa, agora que têm a possibilidade de assistir em direto pela internet, pensam: porque é que eu hei de ir presencialmente? Talvez seja mais um desafio para a Igreja. What is the fundamental? If I have been 1 year visiting, going online, why I should go to it's raining, it's cold, it's far away. I have to drive. In some places it's not easy. Sim, se durante um ano eu assistia à missa online e agora está a chover, está a frio, porque é que hei de ir presencialmente? É longe, tenho de ir de automóvel, em alguns lugares não é fácil. Temos de voltar à essência. Qual é o bem real? Qual é o dom que recebo? Sou muito prática nas minhas comparações. Podemos sobreviver com a comida que se compra online, pizza, etc. Mas não é o mesmo do que comer na companhia da nossa avó, numa celebração em família. Isso não é online, é físico. Não podemos fazer tudo a este nível inferior. Quer dizer, claro que podemos rezar a Deus na nossa casa, mas é muito diferente poder ir a um edifício que já foi criado para nos receber e com toda a simbologia existente e sermos um e estarmos próximos. E claro, para nós católicos é diferente do que é para outras religiões. Temos a Eucaristia que não temos em casa, tem de ser presencial. Como referiu, temos de regressar ao valor real da religião e aos dons que recebemos e que não é possível online. Alguns dos dons são offline. You have to go there. So it is, I think, as you say, we have to go back to the real value of our religion and to the gifts that we get just not online. Some of the gifts we get offline. A última edição do relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021 foi lançada recentemente e, segundo o relatório, as minorias religiosas são as que mais sofrem durante esta pandemia. Pode explicar porquê e dar alguns exemplos? Yes, I think minorities are always in some countries, especially, they are very discriminated anyway in the daily life. Yeah, they have no access. Sim, penso que as minorias, especialmente em certos países, são muito discriminadas na vida diária. Não têm acesso à internet ou a apoios e claro que durante a pandemia este tipo de discriminação, serem cidadãos de segunda classe na vida real, ainda que não o sejam aos olhos da lei, foi muito evidente porque as redes de ajuda social era quem dava ajuda e também a segurança social do Estado. Por isso, se estamos fora deste sistema, não recebemos ajuda. Isto é genérico. Não acontece apenas num país, mas em muitos países. Por isso, algumas minorias são discriminadas a nível religioso e outras a nível racial. Em alguns países existem grupos étnicos que são mais discriminados em relação a outros grupos. Mas existem exemplos reais de minorias na Índia e no Paquistão que foram ativamente excluídas do apoio, não só por não terem podido aceder às redes de ajuda ou por estarem fora delas, mas por não pertencerem à religião certa a fim de receber ajuda. Isso é horrível numa época em que as pessoas sofrem tanto, principalmente porque estes grupos fazem parte da camada mais carenciada da sociedade. They note you are not the right religion to get our support, and this is of course something horrible in a time when people were suffering so much, especially because these groups are the poor, the part of the poorest level of the society. Referiu algumas histórias tristes sobre o impacto da Covid-19 nas minorias religiosas. Também há histórias positivas sobre como a pandemia promoveu a solidariedade entre os diferentes grupos religiosos. I found plenty examples, very touching stories of how also religious groups help other religious groups in despite of their own religion. And I wanted to quote one in Bangladesh where the Muslim community create a network to... Sim, encontrei muitos exemplos de histórias muito comoventes de como também grupos religiosos ajudaram outros grupos religiosos, apesar da sua própria religião. Quero contar uma.
No Bangladesh, onde a comunidade muçulmana criou uma rede para enterrar cristãos e hindus, porque não lhes era permitido ter os últimos ritos de funeral, e eles levavam-nos e davam-lhes a possibilidade de ter esses últimos ritos com dignidade. Também em alguns lugares sagrados, na fronteira entre a Turquia e o Chipre, que os habitantes do país vizinho não podem visitar nas festividades importantes, os muçulmanos rezam nos lugares cristãos e vice-versa, para honrar estes lugares nestas datas em nome dos outros que não o podem fazer, o que é muito interessante. Em África também há vários dias de oração em que todas as religiões rezam juntas pela paz e pelo fim da pandemia, o que é muito bonito. Falámos sobre a China como exemplo de controlo, mas também tenho de falar de Cuba, pois pela primeira vez na história foram autorizados a transmitir na televisão nacional, durante a Semana Santa, a Via Sacra com o Papa Francisco e a Missa de Domingo de Páscoa. Foram alguns exemplos reais. Podemos dizer que a pandemia criou divisão e debate entre os direitos. Quais são os direitos mais importantes? Mas, por outro lado, também houve um caminho percorrido em conjunto nesta pandemia e sofrimento. In the national television. So there were really examples of there are more, but we have to say the pandemic create division, they create even a debate between rights, which rights are more important as which others, but on the other hand, there were as well a way to go together to deal with this pandemic, with this suffer together. Thank you very much. Obrigada. Thank you. E assim com Maria Lozano, que é diretora de comunicação da Fundação AIS e uma das responsáveis também pela produção deste relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um programa especial de verão, todo ele dedicado, neste caso, à questão da liberdade religiosa. Agradeço a participação da Catarina Martins de Betancourt, assim como de todos aqueles que colaboraram, que ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. E quanto a si, já sabe, espero vê-lo aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.